Olá, famintos e famintas por conhecimento. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Imóveis Lifecast. E aí eu queria começar agradecendo aqui aos nossos parceiros dessa jornada, que é a Sonido Produtora e também a Evol Marketing Digital. E hoje a gente está aqui para falar de um tema um tanto quanto atual, né, que é o panorama atual do mercado imobiliário em Porto Alegre. E quem vai participar aqui comigo dessa conversa, desse bate-papo, é o meu amigo Michael Guerin. Aí, Roger, prazer mais uma vez aqui, né? Participei dos 2 primeiros episódios e aí tô de novo agora pra gente falar um pouquinho. Olha, tu depois de mim é o camarada que mais participou desse podcast. Realmente é um mercado, eu não conhecia muito ele, mas é um mercado muito interessante, então poder abordar esses vários assuntos é um prazer e te agradeço pelo convite, né? E hoje a gente já falou aí em outros episódios de mercado primário, mercado secundário, o agenciamento dos imóveis, né? Agenciamento de imóveis. E como tornar-se corretor. Como tornar-se corretor, enfim, é o episódio 13 hoje, né? Exato, então exato. Tem muito assunto legal aí pra galera que acompanha. E hoje, então, vai falar então desse panorama, né, geral do mercado imobiliário em Porto Alegre, né? Então, e como é que tu vê, assim, como é que tá esse mercado, pensando nesse panorama geral em Porto Alegre nesse ano? Boa, Michael. Legal. Espero que a gente traga aí bastante conteúdo para os nossos ouvintes, né? Sempre dentro daquela dinâmica do conteúdo leve, descontraído, numa linguagem aí de fácil entendimento para todo mundo e que a gente agregue para o pessoal, né? E aí falando, Michael, do nosso mercado de Porto Alegre, do atual cenário dele, né? A gente vive, de um modo geral, um cenário de bastante desafio. Por quê? Por questões de taxas de juros, acesso a financiamentos, eles estão mais restritos, né? Nessa semana mesmo, houve uma reunião do Copom, onde foi mantida a taxa de 13,75, não houve uma redução, né? Apesar de imaginarmos que ao longo deste ano haverá uma redução, né, da taxa Selic, mas ainda isso é um grande desafio no momento. Os próprios bancos, os maiores bancos aí que trabalham com crédito imobiliário, estão restringindo bastante os créditos, né? Houve também informação aí de um aumento, de uma mudança a partir de julho para os programas de Minha Casa Minha Vida, né? Então, isso também é em cima de alocação de dinheiro em um cenário, em outro cenário. Então, o que a gente pode dizer é que as perspectivas, mesmo que o atual momento sejam desafiadoras, as perspectivas são positivas para o longo do ano. Tá? A gente vê um cenário alvissareiro, por assim dizer, ao longo desse ano aí de 2023. Né? Ah, legal. E isso é uma coisa assim, né? Falando de diferenças e tudo mais, como é que funciona assim essa relação, né? De quando tu tem um imóvel que está ofertado, né? Ele tem um preço lá, ele tem um valor que está ofertado no site, enfim, quando o imóvel é ofertado para o cliente, existe uma diferença na relação do preço da oferta para o preço que ele é realmente negociado, né? Ele realmente é negociado. Entendi. Bom, o que a gente tem que fazer e tem que pegar aqui? Que nem tu falaste no início. Pô, a gente já falou aqui de mercado primário, mercado secundário. A gente tem esse cenário de diferenças assim entre mercado primário e mercado secundário, assim, elas são bem latentes, assim, né, no dia a dia, por assim dizer, né? E se a gente for pensar, neste caso, em mercado secundário, em um valor de oferta de determinado produto, a gente tem um dado relativo a 2022, tá, que diz mais ou menos o seguinte: entre o valor ofertado de um determinado imóvel e o valor negociado dele, ou o valor que ele foi vendido, em média, houve uma redução de 8%. Tá? Isso em 2022. Bom, a gente também já tem um panorama de 2023. Por mais que seja, em alguns casos,
4 meses, até abril. Em outros casos, a gente tem um panorama um pouquinho melhor, até maio. Né? A gente, por óbvio, não tem o panorama de junho. Mas em 2023, essa média, que em 2022 foi 8%, em 2023 a gente teve uma pequena redução, oscilando ali na faixa dos 7%. Em alguns meses um pouquinho menos, em alguns meses um pouquinho mais, mas na média 7%. Né? O que isso quer dizer para nós? Que certamente os imóveis, né, lembrando que a gente está falando de secundário, os imóveis estão sendo melhor trabalhados a sua precificação. Ou seja, o Roger é o corretor, ele vai lá falar com o proprietário Michael, o proprietário Michael acha que a casa dele vale 450 mil, hipoteticamente, e aí o Roger, na qualidade profissional do mercado, não contesta, não dá o parecer técnico profissional dele e realmente coloca pelos 450 que o Michael, que não é corretor de imóveis, ele tem um apego pela residência. Sim, sugeriu esse valor. Sugeriu e está querendo. Né? Então, há nesse momento um grande trabalho das maiores empresas aí que trabalham de mercado secundário, com o mercado secundário em Porto Alegre, no que tange a precificação dos imóveis. Sim. E os corretores entregarem, dentro daquele pacote de serviços para o cliente, sim, uma boa precificação do imóvel, sim, dele. O corretor tem feito bem o trabalho de demonstrar mais realmente o valor do imóvel para o cliente. Exatamente. Então, exatamente. Essa mudança, essa diminuição do percentual, tu acha que é dado muito por isso? Está atribuído a isso. Os imóveis com preços mais dentro da realidade, ou como a gente utiliza, melhor precificados, né, tendem a ter, obviamente, menos margem de negociação, porque eles já estão com preço dentro da realidade muito bem enquadrados. Entendi. Então esse é um ponto muito, muito chave hoje em dia na prestação de serviços, sim, em que os profissionais, que os corretores, que as empresas, que as imobiliárias oferecem para aquele ser que é o nosso cliente, né? Sim. Aí eu pensando assim, me lembrei de todos os episódios que tu já fez, né? E como eu acho que é uma cadeia de coisas, né? Como tu sempre diz, o ecossistema. É um ecossistema que se conecta, né? Uma melhor foto, um melhor marketing, todo um trabalho que o corretor, a melhor apresentação do corretor, todo o trabalho que o corretor faz vai agregar valor e vai fazer diminuir essa margem do valor ofertado para o valor vendido no final, né? Sem dúvida, porque na realidade tudo isso é serviço, né? É um serviço que tu está entregando para aquele cliente, né? E aí, falando de corretagem, a gente falou em algum dos episódios anteriores, tem que ficar muito claro que até então, toda essa jornada que a gente está descrevendo e que tu mesmo já com experiência aí já descreveu, diz o seguinte: tudo foi feito até então de graça. Sim. Porque o corretor, né, só é remunerado, sim, quando do momento venda. Se não houver a venda, tudo isso foi um investimento da parte do corretor, da imobiliária, sim, da empresa. Sim. Porque não teve remuneração, não teve venda, não teve remuneração. Né? Então, mas é uma conexão e é uma evolução natural na prestação de serviços que é uma jornada assim que ainda tem a evoluir, e a gente está caminhando. Felizmente a gente está caminhando em oferecer um melhor serviço para os clientes, né? Legal. E assim, né, pensando em números, né, tem muito imóvel em Porto Alegre, tem uma relação, um número, quantos imóveis Porto Alegre tem à venda, né, hoje? Bom, vamos lá. Essa é uma informação que ela não é de um todo precisa, tá? Foi feito há uns meses atrás um levantamento pela Loft, né, em cima de portais, de sites imobiliários e tudo mais, de imóveis residenciais em Porto Alegre, e nós teríamos algo em torno de 75 mil imóveis.
Mas é importante deixar claro o que eu falei no início. Ele não é 100% validado essa informação. Sim, é uma média, mais ou menos. É uma média, uma estimativa, né? Então pode chegar alguém que tem um levantamento muito correto e diga, olha, não são 75, são 69. Ah, beleza, são 69. Mas aproximadamente 75 mil imóveis residenciais à venda em Porto Alegre. Sim, porque também nem todos estão, são muitas plataformas, muitos lugares que estão anunciados, então também não tem como ter um número exato, assim, não, né? E além disso, tem aqueles imóveis que estão à venda, mas não estão divulgados nessas plataformas, nesses mundaréis de lugares, não tem aquele proprietário que está vendendo direto, que não está passando por uma intermediação. É isso que eu ia dizer, pode ser a pessoa que está vendendo direto, tá lá, tem uma placa na frente da casa dela, não está anunciado em nenhum marketplace, não está em nenhum marketplace, nenhum portal, não está em lugar nenhum, mas está lá, vendo direto com o proprietário, qualquer coisa do gênero, e o telefone do cidadão ali, do proprietário embaixo. Sim. Então esse é um imóvel que não tem como aferir. Sim, não vai entrar na contagem, nessa contagem, no censo de imóveis que existem nesse censo não tem como entrar, não tem como. Porto Alegre, né? Isso. E aí só te cortando aqui, mas só para enfatizar um pouquinho, lembrando que esse número é de residenciais, tá? A gente ainda tem comerciais, tem cenários aí diferentes, né? Então, esses outros cenários não há esse cálculo. O cálculo foi essa estimativa de residencial. Apartamento e casa, apartamento e todos residenciais. Só residenciais. Só residenciais. Exato. E 2023 em relação a 2022, né? Existe uma diferença de número de lançamento, mais, menos? Como é que está isso aí? Bom, o que acontece, assim, comparando, digamos, o período janeiro a abril, tá? Que são os últimos levantamentos que a gente tem do Sinduscom. O Sinduscom não apresentou os dados ainda consolidados com maio, tá? E aí, diferentemente da questão anterior que a gente falou de secundário, agora essa resposta é baseada em primário. Sim. Né? Então agora estamos falando do outro viés, né? E aí a gente pode separar essa informação em dois cenários. Número de unidades lançadas e VGV, que a gente fala que é valor geral de venda, né, lançados. E aí se a gente for pensar em unidades lançadas nesse período de janeiro a abril de 2022 para 2023, a gente teve, em média, 3 vezes mais unidades lançadas em 2022. O triplo de unidades lançadas em 2022, neste período, janeiro a abril. Dentro desse período. Não quer dizer, o ano pode ter sido ali, ter alguma sazonalidade de lançamentos e ao longo do ano vai chegar no final do ano e os números ficaram similares. Sim. E vocês sabem mais ou menos, assim, quantos empreendimentos desses serão lançados durante o ano por causa, assim, das empresas que fazem, as construtoras, eles já mais ou menos, vocês sabem, estão dentro ou não tem essa informação? A gente tem, tá? Mas só antes de finalizar, de dar essa resposta nova, finalizar a anterior. E aí a gente tem, eu falei antes, em número de unidades. E a gente tem o outro dado, que foi o que eu te falei, em relação a VGV, né? Então, valores lançados. Também, janeiro a abril, 2022 comparado com 2023, em 2022 foi praticamente o dobro de VGV. O dobro de VGV nesse período. Então, em unidades o triplo, em VGV o dobro, 2023 em relação a 2022 em relação a 2023. Né? Então, para deixar claro, até agora 2022 lançou mais do que 2023. Sim. Tá? E aí tu perguntaste se vocês têm já, beleza, até agora foi mais em 2022, porém, não, a gente já sabe que serão lançados mais tantos, então vai ficar uma média maior, menor. Vocês têm essa... A gente tem esse pipeline de lançamentos, né? Em todo o final de ano desenha-se
o pipe das construtoras Sim. para o ano seguinte, dentro, obviamente, da expectativa delas, o que não quer dizer que ele consolide-se 100%. Chega no final do ano, a gente viu em dezembro do ano passado, estava previsto o lançamento de, hipoteticamente, 3,5 bi. Foi lançado só 2 bi. Por quê? Porque algumas construtoras levaram o seu projeto para o ano seguinte. Deixaram para outro ano. Então, se a gente for pensar no restante desse ano, sim, a gente tem um pipeline, né, do que ainda será lançado, que ainda está previsto. Normalmente, o último trimestre, ou o quarto quarter, como a gente chama, ele tende a sofrer um empurrãozinho pro primeiro trimestre do ano seguinte, com algumas operações. Ele é postergado pro começo do outro ano. Acontece com alguma frequência. Entendi. Por quê? Porque novembro, dezembro, são meses ali que não tem tanto impacto o lançamento, aí as construtoras, dependendo dos seus resultados, consolidam esses dados, esses lançamentos para o ano seguinte. Uma questão de marketing, digamos assim, de marketing, contabilidade, contábil também, entendi. Né? E mais marketing certamente faz diferença, né? Entendi. Então, mas dentro dessa estimativa, tu sabe se vai chegar perto de 2022 ou mesmo assim, ainda assim 2022 vai ficar na frente? A tendência é que 2022 tenha mais lançamentos do que 2023. Por quê? Por causa de algumas variantes econômicas, políticas, né? Essas variantes econômicas, elas impactam muito, né? A gente já falou em outros episódios. O mercado imobiliário aí é um dos mercados, acho que talvez, eu sempre creio que junto com o mercado automobilístico sejam os mais sensíveis. Né? Claro que não vou falar aqui de agro, porque eu não entendo de agro, né? Nem de previsão do tempo, essas coisas eu não entendo. Mas, assim, falando de financeiro mesmo, tanto o setor automotivo quanto automotivo, eu falei antes automotivo. Tanto o setor automotivo quanto da construção civil são os primeiros a sentirem o impacto negativo. Acho que porque o valor deles são coisas mais, como tu sempre diz, que o imóvel é o bem maior, mais caro. É o maior bem que alguém vai adquirir. Geralmente o carro é o segundo, porque é uma coisa mais cara, né? Então, também. Se tu vai investir nisso, tu vai dar uma pensadinha melhor, vai estudar. Sem dúvida nenhuma. São os dois maiores bens, assim, que um CPF, né? De maneira geral, pode adquirir ao longo da vida, dentro de uma vida de normalidade. Né? Mas trazendo assim para a gente finalizar, encerrar esse nosso bate-papo falando de panorama, a gente poderia compilar uma série de informações que a gente veio falando em outros episódios, com convidados e tudo mais, né? Que é o seguinte, nós temos nesse momento uma curva positiva. Ela já foi mais negativa, mas a gente tem uma curva positiva. Mas positiva por quê, Roger? Positiva porque a gente sabe futuros movimentos da economia. A gente prevê, né, que a tendência diz que ocorrerão alguns movimentos que farão essa curva ser positiva. A gente está num momento, falando em Porto Alegre, e de mercado primário também, que é de muito lançamento de produtos compactos. Interessante. Quando eu digo compactos, eu quero dizer aqueles smarts, estúdios, lofts, um dormitório. Tá tendo uma onda desses produtos. E esses produtos, eles têm algo de muito positivo, que eles têm uma liquidez muito rápida, eles têm um viés tanto para moradia quanto para investimento muito forte, né? Então, bons produtos, né? Produtos com uma infraestrutura diferenciada e com locação privilegiada,
eles estão sendo lançados e como popularmente a gente diz no nosso mercado aqui, eles estão sendo derretidos. Né? Tem produto que em uma semana foram vendidas mais de 100 unidades. É mesmo? Lançado assinatura num sábado, na quinta, sexta-feira da semana seguinte já não tinha mais unidades. É um tipo de produto que as construtoras estão investindo porque realmente está em alta. Exatamente. Assim como outros momentos já tiveram outros tipos de produtos, né, de tipologias. Sim. Nesse momento tá, e ainda saiu, se não me engano, há 2, 3 semanas atrás, uma matéria aí num jornal da cidade, falando exatamente sobre esse aumento dos estúdios, dos compactos, né, pessoas que tinham um cenário de vida, né, houve uma movimentação, saíram de um apartamento maior, de uma casa maior, para um apartamento compacto. Por quê? Porque na atual momento, na atual realidade dele, aquilo atende ele muito melhor, né, e dentro daquele cenário, ele saiu daquele imóvel maior, como eu falei, veio para esse menor, ele comprou mais um, então ele ficou com um residindo, um outro para locação, quer seja por temporada, quer seja por diárias, enfim, mas ele desmembrou o patrimônio. Eu acho que essa questão do aluguel por diária, que se faz muito, existe muita gente que investe não para revender, mas para alugar ele por diária, assim, né? Dentro dos aplicativos, né? Dentro dos aplicativos. Dentro dos aplicativos tem bastante gente que faz isso, né? E até falando disso aí, eu estava conversando com umas pessoas aí semana retrasada, e comentando que está surgindo uma nova atividade, que é o gestor de locações por aplicativo. Né? Uma pessoa que só se envolve em fazer aquela curadoria daqueles imóveis ali que estão para locação, né? A maioria por diárias e por aplicativo, e ele é realmente o curador. Ou, para usar uma expressão assim, seria como se fosse uma governanta, um housekeeper, né, daquele imóvel. Então as pessoas tem gente se especializando, está surgindo uma nova fonte de trabalho nesse mercado paralelo que engloba o imobiliário. Não é exato, mas eu tenho uma conhecida que o padrasto dela abriu um chalezinho assim, que é para alugar por diária, por aplicativo, e quem cuida é uma mulher lá que já cuida de outros na região, e ela fica só gerenciando aquilo ali, ela que entrega a chave, ela que faz... Exatamente esse o cargo. E isso movimenta o mercado de venda de imóveis, porque as pessoas vão comprar o imóvel para alugar dessa forma, e numa capital igual Porto Alegre, onde tem várias coisas, provavelmente o mercado de aluguel por curtos períodos ou diária está muito grande, né? E a pessoa que é o investidor é exatamente isso. E eu acho isso interessante, né? O mercado se inovando baseado numa tendência que existe, né? Que nasce, né? E aí, tu pode me corrigir, mas acredito que aí que vem o papel do corretor se especializar mais ainda, de saber, tá abrindo um novo tipo de mercado. Eu tenho lá um cliente que eu já atendi uma vez e eu posso oferecer esse novo produto, oferecendo para ele, até ensinando, explicando para ele essa nova tendência, né? Não, e já entregando tipo que uma solução pronta, né? Isso, assim, então eu tô te vendendo um imóvel que tu vais colocar, tu tens a possibilidade de colocar para locação diária, e inclusive tem um profissional que eu conheço que trabalha fazendo essa gestão, essa curadoria, né, dos imóveis que estão nesse tipo de locação, que é bem que a gente falou o serviço. Pega a chave, entrega a chave, arruma, vê o enxoval, vê como é que tá. Eu tenho um amigo também que ele comprou um imóvel assim na planta em Florianópolis. É um lugar que ele vai alugar por aplicativo, certamente. Mas esse lugar ele já tem como se fosse um hotel, porque ele tem um restaurante com almoço. Ou seja, é um apartamento, mas ele não está sendo feito provavelmente para quem... Ele já é feito, pensado para alugar por aplicativo. Certamente. Entendeu? Porque ele já tem uma espécie de atendimento, ou seja, a pessoa que constrói já criou esse serviço de atendimento. Então, existe, além das pessoas que estão trabalhando, existem empresas focadas e especialistas nesse tipo de serviço de locação. Né? Elas fazem toda a gestão já
da locação do imóvel, tu também tem todo o serviço de pay-per-use, como a gente utiliza a nomenclatura, já focado. Tem empreendimentos que já, ao serem lançados, ao serem criados, eles já são idealizados com a parceria e administração da empresa tal na gestão de locação. Ótimo. Né? Assim como tem empreendimentos que já nascem e todo empreendimento tem que ter uma convenção de condomínio prévia em que a construtora apresenta e entrega quando da assembleia de entrega do condomínio, do empreendimento, para os moradores, para os condôminos, ela entrega uma convenção que os condôminos vão validar ou alterar, enfim. Existem empreendimentos que também são o contrário, eles já nascem já constando na convenção que ele não pode ser alugado por temporada. Entendi. Por quê? Porque foi convencionado, foi estruturado. A pessoa que o comprador já sabe que essa é a condição. Que não pode. Entendi. Daí vai ser uma relação, se ele se incomodar, vai ser com o condomínio. Sim. E, bom, como a gente está falando de Porto Alegre, então, os investidores, aqueles que compram, tem que ficar ligado, porque esse Porto Alegre está indo para essa tendência e vai ser uma tendência. Então, nesse momento. Quem quiser investir em Porto Alegre, esse é o momento. Né? A gente está falando aí de produto, esse que eu dei o exemplo anterior, 126 unidades assinadas em menos de uma semana, em 6 dias. A grosso modo, 2/3 dos compradores não eram de Porto Alegre. Olha só. De diversas cidades do interior e inclusive de cidades de outros estados. De outros estados tinha. A gente teve acesso à listagem das cidades dos compradores. Sim. Tinha gente de Goiânia, Belo Horizonte, Florianópolis, gente que está ligada nessa tendência. Gente que por um motivo ou outro está ligado ou para investir nisso, ou também tem alguma relação com Porto Alegre, que eu não faço ideia. Mas são pessoas de outras cidades, fora as inúmeras cidades do interior do Rio Grande do Sul, que as pessoas compraram. Então, Porto Alegre tá num bom momento para isso. Tá num bom momento aí. Se tiver algum investidor nos ouvindo, que acompanha o nosso podcast, ou mesmo para vocês, corretores, né? Não deixem de ofertar lançamentos, de ofertar oportunidades, eu diria, para os clientes de vocês, mesmo que os clientes não sejam de Porto Alegre. Não subestimem essa questão logística, tá? Porque tem muita oportunidade aí no mercado nesse momento. Muita mesmo. Né? É isso aí. Legal. Muito legal o nosso papo. Vê que o nosso papo ele vai discorrendo, ele vai fluindo, né? Se moldando ali, legal. E se deixar aqui a gente vai grudando uma coisa na outra, quando vê o podcast fica inaudível de 2 horas, daí ninguém vai querer ouvir. Mas foi assim, Michael. Show de bola. Foi muito legal ter a tua parceria novamente aí. Eu agradeço. Tu tá ficando especialista sem ter feito TTI ainda, né? E aí é legal porque a conversa vai fluindo, né? Ela vai ficando solta, ela vai ficando leve, tranquilo, que é a proposta do podcast. Então, muito, muito obrigado aí pela tua presença, né? Pela tua disposição em conversar, né? Aí conosco e com os ouvintes, né? E aí, pessoal, eu vou encerrando, né? Não deixando de agradecer a Sonido Produtora, né, e também a Evol Marketing Digital, que são os nossos parceiros aí que estão junto conosco nessa jornada. E eu espero que todos vocês tenham gostado e que acompanhem o nosso episódio, tanto no nosso canal do YouTube, do Imóveis Lifecast, quanto no @ImóveisLifecast do Instagram, no Spotify e demais plataformas. Então, um grande abraço para todos, famintos e famintas por conhecimento.